precisa ter uma ideia bem simplificada do que significa a junta, né? A junta ela possui é um órgão que faz parte da administração pública indireta do Estado, né? Portanto é uma autarquia, e ela tem basicamente 3 funções: as funções de arquivamento, a função de autenticação e a função de matrícula. A função de arquivamento ela basicamente se desdobra em 2 etapas: a registro e a averbação. O registro ele funciona basicamente como a anotação do início da vida empresarial. E é óbvio que quando você fala de junta comercial, você tem que entender que a junta comercial só presta serviço relacionados às sociedades empresariais. Então você precisa entender que, por exemplo, o casamento, que também é uma espécie de sociedade, ele não passa pela junta, ele passa por outro órgão registrador, que no caso é o cartório de registro de notas de pessoas. Pode continuar. Eu ia perguntar se toda empresa precisa estar registrada, né? São dúvidas aqui que... Sim, como regra geral, sim, todas as empresas, né? Mas hoje a gente conta, desde 2002, com o Código Civil de 2002, quando houve a alteração, lá no artigo 966, diz o seguinte, que considera-se empresário todo aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Significa o seguinte, que não há aqui nenhuma disposição nesse artigo relacionado à regra obrigando o empresário a se registrar. Mas é óbvio que o registro traz inúmeros benefícios. Há, naturalmente, o recolhimento dos encargos fiscais e tributários, que estão relacionados à atividade, mas inúmeros outros benefícios. Mas, como regra geral, sim, é necessário. O que o Código Civil fez foi apenas reconhecer aquelas pessoas que estão à margem da sociedade e do registro e da formalidade também como empresários, mobilizando através de políticas públicas seguintes a facilitação desse registro, como por exemplo o MEI, hoje que é o principal meio de acesso ao reconhecimento da atividade empresarial. Mas aí, como eu havia dito, esse papel principal de arquivamento, que está relacionado a registro de sociedade empresarial e de averbação, diz respeito ao seguinte: você procura a junta para registrar o nascimento da sua sociedade e também o encerramento dela. A averbação, que seria um desdobramento também do arquivamento, significa o quê? Que todas aquelas alterações que uma empresa naturalmente passa ao longo da sua existência também são necessárias passarem pela junta, né? Então você vai ter a mudança de um quadro societário, a mudança de um capital, a própria mudança da natureza jurídica de uma empresa que passa, por exemplo, de uma empresa individual para uma SA, para uma limitada. Então isso tudo faz parte do ato arquivamento. E a gente tem também as autenticações. As autenticações dizem respeito aos livros comerciais, né? Os livros comerciais nada mais são do que o registro da vida financeira da empresa, que podem, em algum momento, para alguma situação, servir de prova contra e a favor da empresa. E só vai servir de prova a favor da empresa aquele livro que tiver autenticado pela junta comercial. E a outra função seria da matrícula. É necessário que haja matrícula perante a junta comercial todos aqueles que exercem algumas atividades. Que atividades são essas? Atividade do leiloeiro, do tradutor e intérprete e do administrador de depósito. Então perceba que aqui a junta agrega funções arquivistas, como se fosse um cartório, só que em vez de ser um cartório de registro de imóveis, por exemplo, ou de registro de notas e pessoas, aqui cuida da atividade empresarial. Então, assim, de modo muito grosseiro, para que o nosso ouvinte entenda, a junta é como se fosse um cartório de empresas. De empresa, né? Perfeito. E atendendo empresas de todos os portes, né? Também das pequenas até as grandes e as suas transformações também, como você disse, né? Nessas mudanças. Sim, a gente tem histórico aqui de grandes registros empresariais, assim como de pequenos também, né? O nosso estado se caracteriza, por exemplo, com a atividade comercial de mineração, possui registro de empresas de grande vulto aqui no Amapá. Assim como tem também do pequeno empreendedor que quer montar ali o seu pequeno negócio, seu pequeno comércio de vendas, de alimentos, de serviços. Daqui a pouco a gente vai até entrar nesse assunto também, que eu ia até perguntar, que vocês que fazem esse registro, né? Em qual ramo, qual a área que tem crescido mais, né? Ultimamente. Mas agora a gente vai ouvir a Andréia aqui para falar, agora saber também do que é o Rede Sim, o que é essa rede, do que se trata. Você pode explicar para a gente, Andréia? Vamos lá. A questão da Rede Sim... A questão da Rede Sim, ela está relacionada diretamente à integração. A integração de empresas, integrações de Estado e municípios, com as secretarias. E a Junta Comercial tem feito um trabalho constante nessa questão de estar dando essa agilidade, essa manutenção para alguns municípios e esse apoio
na hora das liberações, que estão relacionadas à inscrição tributária e aos licenciamentos, que é o que é cuidado, que é tratado dentro da Rede Sim. Não que a junta faça as liberações, mas nós temos o acompanhamento das secretarias de estados e as secretarias de município quanto às liberações desses procedimentos dentro do nosso portal. Vocês atuam diretamente com eles, então? Exatamente. Nós atuamos diretamente com eles na Rede Sim no momento da integração, onde o empresário, o cidadão, não necessariamente precisa se deslocar até a secretaria para obter a sua inscrição. Ele vai até o portal de serviço da Junta Comercial, apenas com o número do CNPJ, entrando pelo seu Gov.br, que todos os cidadãos, para fazer qualquer matrícula, qualquer inscrição dentro do governo federal é necessária essa inscrição. Então, nós já estamos nessa pegada de utilizar esse acesso para que o cidadão tenha acesso à inscrição tributária e o licenciamento dele. Então, ele vai com o CNPJ dentro da base do portal de serviço, faz a consulta da sua própria casa, ou até mesmo no celular, e obtém e tem lá a visualização da sua inscrição e do seu licenciamento, ou até mesmo pode fazer solicitações por dentro do site, do portal de serviço da Junta Comercial. Hoje, a Rede Sim, ela está se tornando tão macro, tão grande dentro do Estado, em que alguns municípios no caso, com essas mudanças de prefeito, nós recebemos bastante solicitações de novos treinamentos, da nossa presença mais constante dentro do município, para que essa implantação definitivamente se expanda para além das inscrições tributárias e da parte somente de licenciamento. É interessante falar também dos benefícios, né? Que não é só fazer simplesmente um cadastro, né? Ou estar ali ligado diretamente, mas você tem, principalmente o empreendedor, tem que entender que há uma série de benefícios, né? Como o presidente falou também, você estando registrado, né? Tendo sua empresa registrada aí na junta, né? Bom, só para você ter uma dimensão do que isso significa, Rafael, é só você comparar com um cidadão comum que nasce e não é registrado, não tem sua certidão de nascimento levada em cartório. Esse cidadão, ele fica alheio a tudo aquilo que a sociedade desenvolveu hoje em termos de política pública. Então ele não consegue abrir uma conta em banco, ele não vai poder se alistar no exército se for um homem, não vai ter acesso ao serviço de saúde regular porque necessita da inscrição do cartão do SUS, enfim. É só você imaginar da mesma forma. Então, uma sociedade empresarial, alguém que busque se dedicar à atividade empresarial, que não tem o seu registro, ele também está à revelia de tudo aquilo que de bom pode ser oferecido pelo Estado. A gente havia citado, né, agora há pouco sobre as áreas, né, o que tem mais crescido aqui no Estado, as áreas. Você poderia falar para a gente também? Então, em relação aqui, no Amapá especificamente, a gente tem uma característica muito interessante, que é voltada para o empreendedorismo do serviço, não é? E a gente computou um número expressivo de abril para cá, não é isso, André? Mais ou menos, do grande número de registros de mês. Não é? E isso é muito bom, porque mostra que mesmo diante das dificuldades que todos nós estamos enfrentando na pandemia, não é? O amapaense ele tem buscado empreender de alguma forma, tentado contornar aí o cenário de dificuldade, de desemprego, de eventual benefício aí fornecido pelo Estado, pelo governo estadual, pelo governo federal, que às vezes pode se mostrar insuficiente para complementar a sua renda, e tem buscado empreender. Ao buscar empreender de maneira registrada via MEI, não é? Ele passa a ter acesso a crédito bancário, passa a emitir nota fiscal, tem facilitações relativas ao modo de pagamento, porque vai ter acesso à maquininha. Então, a gente computou um grande aumento do número de MEIs voltado à parte de serviços. E também a gente notou o seguinte, que muitos dos MEIs que já existiam há um certo tempo passaram a solicitar registro de alteração da natureza jurídica da sua sociedade empresarial para a EIRELI, o que é um sinal muito bom, Rafael, de aquecimento da economia, porque quando você muda de MEI para a EIRELI, você precisa integralizar capital de R$100 mil, e R$100 mil você não acha na esquina. Então significa que aquele empresário está conseguindo dar o passo seguinte e crescer no seu negócio. E obviamente que crescendo o empresário, toda a sociedade ganha, direta e indiretamente.